Fala, turma! Estudando para o concurso público da agência SP Águas e questões sobre regimento interno da agência, lei complementar e decreto. Vamos lá? Questão 1, sobre o regimento interno da agência SP Águas, concursos da Artesp, da Arcesp, cobraram os respectivos regimentos. São regimentos de agências reguladoras do Estado de São Paulo. A, B, C, D e E, essa questão lá na sua prova, fácil, difícil, você perderia tempo, responderia de plano, de pronto. E aí, leia cada alternativa com bastante atenção. Geralmente nesse tipo de questão, porque pede aquilo em conformidade com uma legislação, no caso o regimento, uma palavrinha a mais, uma palavra a menos, uma substituição de uma competência, de uma expressão. Vamos lá! Ânimo! Você pode ler A, B, C, D e E. Faça da forma que for melhor para você. Pode, por exemplo, começar pela alternativa E. Caberá ao diretor relator do Conselho Diretor da SP Águas a lavratura da ata de cada reunião desse conselho. Fábio, edite ao vivo e em cores. E aí você pode também seguir lendo a alternativa D de dados, C de casa, B de bola, A de amor. Por quê? E já falando para você, no mundo do concurso, muita gente não estuda ou estuda pouco, e aí vê a alternativa A é a mais extensa e raciocina. Opa! É a maior alternativa, redação mais extensa, mais completa, resposta da questão. Claro, pensamento limitante, não é assim tão fácil. Poderia ser a alternativa A? Sim. Assim como poderia ser a alternativa E, é a alternativa com poucas palavras. E aí? Esqueça tudo isso. É alternativa por alternativa em busca de erro, porque se houver equívoco, erro, você já risca. E fica com menos alternativas para sim, aí sim, acertar ao escolher a resposta da questão. Por exemplo, B, este regimento, qual? Da SP Águas. Ele dispõe sobre a organização e o funcionamento da Agência de Águas do Estado de São Paulo, criada pelo decreto, por isso uma questão sobre esse decreto. Muito provavelmente estará lá no conteúdo programático do edital de abertura de inscrição do concurso público da SP Águas. O regimento conversa com o decreto conversa com a lei, mas não é isso que cobra a questão. Você lê uma questão dessa, não pode simplesmente passar os olhos, porque tudo vai fazer sentido. Você leu, releu o regimento, inclusive aqui no canal, veja nos cards, a audioleitura do regimento interno da SP Águas. Assim, você está varrendo a casa e ouvindo o regimento, lavando louça, fazendo sua caminhada matinal, passeando de tardinha com seu cachorrinho e de fone de ouvido, ouvindo várias vezes o regimento. É uma forma eficaz de assimilar o conteúdo, mas sempre com muita atenção. Na B, por exemplo, tudo, galera, tudo, cada palavra, cada letra, cada número que está aqui, está no regimento. Mas isso não basta para a alternativa B de bola ser de fato e de verdade a resposta da questão. É necessária a observação atenta, muito atenta, como eu disse. Maneiras de deixar uma alternativa errada é trocar de lugar palavra ou palavras. No caso da B, você lê porque já está estudando o regimento, notou algo de errado, está tudo certo, se estiver tudo certo é a resposta da questão, porque pede o que está de acordo com o regimento. Então aqui nós subentendemos aquela alternativa correta. Se de caso o processo sancionador e a aplicação de penalidades serão disciplinados em ato ordinário do Conselho Diretor por ouvir dizer, assistir
a notícias. Você ouve falar de ato ordinário, ato extraordinário? Será que existe especial ato ou um ato específico? Opa, spoiler, Fábio. Vamos lá, D de dado. Seria a resposta da questão? Você sabe da importância desse conselho, que de fato é órgão máximo da SP Águas, conselho diretor, órgão máximo da Artesp também. O conselho diretor lá da Arcesp também é o órgão máximo daquela agência, mas aqui estudando SP Águas. Muita conversa, muito blá blá blá. Vamos às fundamentações. Vejam, regimento interno da agência, procurando por palavras-chave, também meio eficaz de estudo. Você está no documento, formato .pdf, utiliza a tecla de atalho Ctrl F, e aí, por curiosidade, você está lendo lá o artigo 65. Falou no inciso 5º sobre ações estruturantes e de longo prazo. E aí você sabe o quanto é importante o prazo em legislações, no direito em especial. E você fala, será que longo prazo é uma expressão citada mais de uma vez no regimento da SP Águas? E não, você vê que é apenas uma menção. E justamente quando fala de uma competência da gerência de planejamento e apoio ao SIGRH, que inclusive eu trouxe aqui para você, que é o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Claro, afinal é SP Águas, hidrelétrica. Legal? Então você vê que estabelecer critérios e prioridades, etc. e tal, longo prazo, especialmente aquelas voltadas à segurança hídrica, segurança de bacias hidrográficas, segurança quanto à água, né? Vital, potável. Que tal? Vamos lá. Então você vê aqui, cabe à Superintendência de Segurança Hídrica, por isso que eu falo para você. Se não estudou o regimento, porque o dia da prova sempre chega e você quer uma vaga ao disputar dentro do mundo do concurso, a pessoa lê olha aqui, Superintendência de Segurança Hídrica, e aí assimilou, associou segurança hídrica, hidrológicos, segurança hídrica no nome da superintendência. Galera, turma, isso não é competência dessa superintendência. Você viu comigo aqui. Veja, gerência de planejamento e apoio ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 5º do artigo 65, lá na subseção 3ª do regimento da agência que estamos aqui falando neste vídeo. Então você já sabe, não é competência dessa Superintendência de Segurança Hídrica tudo o que você vê agora em destaque na cor amarela. Não. Então você estudou, você na sua prova risca fica com 4 alternativas. Eu só falei sobre começar pela última alternativa para não ficar como, por exemplo, galera, sabe aquele artefato, utensílio que as pessoas colocam, que estão de carroça, charrete, coloca lá no cavalo. Aquela coisa que ele só olha para frente, chamada antolho. É para os olhos olharem para frente, anterior. Então, você não. Você tem uma questão, você escolhe qual alternativa olhar. Porque, de repente, galera, você estudou o regimento. Regimento da SP Águas. E aí você passou os olhos pela alternativa, mas, enfim, vou olhar a alternativa D de dado, Fábio. Legal, você tem a liberdade. E aí você lê Conselho Diretor, órgão máximo da SP Águas, tudo certo. Continua a leitura. Constituída por um diretor-presidente, perfeito. E por 4 diretores, ideal, legal. Nomeados na forma do artigo. Isso aqui não importa. Não é possível que a banca colocaria nomeados os diretores na forma de decreto, na forma de lei ordinária, na forma de lei, etc. e tal, outra lei, outra data. Não. Se houvesse,
Erro. Galera, nessa alternativa, lá na sua prova, seria aqui e 5 diretores e 3 diretores. Ou então afirmar que o diretor-presidente seria o órgão máximo da SP Águas, ou a diretoria da presidência, ou a presidência. Não, e você já aprendeu, é o conselho diretor. Então, de fato, isso aqui, ó, ao pé da letra do que está lá no regimento. Mas nós veremos as demais alternativas para identificarmos os erros. Você já vê comigo aqui, ó. Deixei em destaque dentro, retângulo cor verde, lá no capítulo 1º, início do regimento, tudo que está no artigo 6º está na alternativa resposta da questão. Tudo bem? Veja que aí a pessoa não estudou. Faz sentido. Opa, tem um relator dentro do conselho diretor e a lavratura cabe a ele. Ele vai lavrar a ata da reunião do conselho diretor. E não, existe uma figura específica. Veja comigo. O secretário executivo da agência SP Águas. Então você risca na prova, é o secretário executivo. Legal? C de caso, o processo sanador. Olha aqui, galera. Olha só como que a banca ela pode apertar candidato a candidato. Não é ato ordinário, não é. Você vê comigo, trouxe em destaque em ato específico, porque está no parágrafo único do artigo 9º. E já vou deixar a dica para você. Se você tem pouco tempo, ao estudar o regimento, porque ele é longo, extenso, primeiramente, pense assim, eu preciso saber pelo menos os 30, 40 primeiros artigos, porque lá para frente, da metade para frente, é um monte de competência. Compete à gerência, compete à divisão, compete à superintendência, compete a esse, compete àquele. Claro que as competências do diretor-presidente, competências do conselho diretor, essas sim, em especial, tente ao máximo assimilar. Tudo bem, você vê então que o artigo 1º declara, é o comecinho do regimento, artigo 1º do título 1º da natureza e da finalidade da agência, e o regimento dispõe sobre a organização e funcionamento criada. Quem? A lei criou a Agência de Águas do Estado de São Paulo, lei complementar, não é lei ordinária. Número 1413 de 2024. E essa lei regulamentada pelo decreto 69339 de 2025. Então veja, galera, muita gente marcaria B. Por quê? Na A, a pessoa estudou muito bem e sabia que não era a Superintendência de Segurança Hídrica, como nós vimos na fundamentação. Aí a pessoa leu e até mesmo fez uma segunda leitura, mas não observou. Olhe, criada pelo decreto? Não, criada por lei. Por lei. Legal? Vamos colocar noutra cor. Regulamentada pela lei complementar? Não. Regulamentada pelo decreto. Decreto regulamenta a lei. No caso, lei complementar. E a lei vai criar a agência. Lei cria, decreto regulamenta. Por isso, B de bola está errada, você viu a fundamentação. Eu destaquei. A agência criada pela lei, no caso complementar, e a lei regulamentada pelo decreto. Vamos lá, sem perda de tempo. Vejam aqui, não era ordinário. Lembraram-se? Ato específico. Veja comigo aqui, ó, parágrafo único do artigo 9º do regimento que estamos estudando. Então, observamos todos os erros em cada uma das alternativas que não são respostas da questão, da primeira questão deste vídeo. Na A, você observou que não é Superintendência de Segurança Hídrica. A despeito de observarmos palavra segurança hídrica ou expressão eventos hidrológicos, tudo a ver com água, então pensamos na agência do Estado de São Paulo, SP Águas. A, B, a alternativa que pegaria muita gente desprevenida. A, C, aquilo que a banca faz muito, porque concurso, processo seletivo,
precisa selecionar. Quem faz mais pontos, mais perto da vaga está. D de dado, realmente resposta da questão, sem erro nenhum. E a E de escola, talvez um pouquinho difícil também, mas você viu que existe uma personagem que é responsável pela lavratura de atas de reuniões do Conselho Diretor. Legal? Vamos a outra agora, cobrando o decreto que regulamentou a lei complementar e que criou a agência. Veja o tamanho da questão toda em tela. Agora sim, de acordo com o decreto que regulamenta a lei, tá vendo? Lei cria a agência, o decreto regulamenta a lei complementar que criou a agência, que dispõe sobre o regime jurídico, esse decreto, das agências reguladoras estaduais, bem como estabelece diretrizes para a organização das agências e das providências correlatas. Fala de agências porque estamos estudando para o concurso da agência reguladora SP Águas, entre outras as co-irmãs, a Artesp, já aconteceu o concurso, a Arcesp também, já foi o concurso da Arcesp, agora da SP Águas, A, B, C, D e E. Fique à vontade de ler a alternativa que você quiser. E aí? A, B, C, D e E. Talvez a questão mais difícil do vídeo, porque eu falei para vocês, em legislações, quando cobra conhecimento sobre competências, o que compete a quem compete o quê, eu apelidei de cara crachá. Veja, a execução das atividades e funções de fiscalização, controle e regulação especificamente relacionadas a um ou mais setores abrangidos pela sua esfera de atuação é competência do Gabinete da Presidência. Apoiar o exercício das atribuições do diretor-presidente e do Gabinete da Presidência nos termos especificados no regimento interno de cada agência reguladora compete às assessorias técnicas de diretoria. Executar de forma especializada as atividades finalísticas seria competência das superintendências, de um modo geral. Apoiar o exercício das atribuições dos membros do Conselho Diretor seria competência da assessoria especial do gabinete. Apoiar exercício das atribuições dos membros. Os membros do Conselho Diretor são os diretores e o diretor-presidente. Então ele tem e todos os demais teriam assessores, mas você viu a assessoria especial do gabinete. Gabinete de quem? Do conselho diretor ou gabinete da direção ou da diretoria ou do diretor-presidente, que é figura que está no regimento. E, inclusive, também citado no decreto e na lei complementar, idem. Escola, galera, eu, na prova, olhei a questão. A, B, C, D. Compete, 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 compete. E eu sei que é difícil. Pode haver confusão. Posso tropeçar ao imaginar que a C estaria correta. Não me lembro de todas as competências. Vamos supor, assessorias com 5 competências, gerências com 10, superintendências com 8, gabinete da presidência lá com 7, 8 competências, é difícil de guardar. Então, por que, e tem a ver com a primeira questão, você não inicia com a leitura da alternativa E? Por quê? Porque ela não começa com compete a esse, compete àquele, mas fala de forma global quanto às agências reguladoras, SP Águas, Artesp, Arcesp. E aí diz que essas agências são competentes para regular, controlar e fiscalizar os serviços e atividades abrangidos por sua esfera de atuação. A Artesp, com T de tatu, cuida de transporte. A SP Águas... E aí, escreva nos comentários. Sede, estou com sede, Fábio. Então beba água, hidrate-se. Nos termos e nos limites estabelecidos pela lei complementar, porque a lei complementar cria, e ela cria agências. Essa lei criou a Artesp, a Arcesp e a SP Águas. Então, por exemplo, aqui, deveria ter cuidado também se estivesse escrito nos limites estabelecidos pelo decreto 69, etc. e tal.
Não, muito embora eu ache que a banca não vá fazer esse tipo de substituição para deixar uma alternativa errada. O importante é entender, essas agências reguladoras possuem essas competências. Aqui sim valeria a associação. São agências reguladoras que vão regular, além disso, controlar, fiscalizar o quê? Serviços, atividades. Então, veja que resposta da questão, de fato, é essa daqui. Escola. As demais, você vê na A. O que eu destaco agora na cor cinza não é competência do gabinete da presidência. O que eu destaco na cor cinza nesse momento não é competência dessas assessorias técnicas de diretoria. O que agora está destacado na cor cinza não é competência das superintendências. E o que está em destaque agora na cor cinza não é competência da assessoria especial do gabinete. Olha só, o Fábio até tartamudeando. Decreto 69339. E você vê, compete ao gabinete da presidência. São 4 competências, então é importante. Será que são 4, Fábio? Você copiou, colou lá do decreto. Então você, no estudo assertivo, você vai ao artigo 33 do decreto 69339 de 2025, escreve nos comentários. Fábio, no artigo 33, sobre as competências do gabinete da presidência, existem mais de 4 competências, mais de 4 incisos. Legal, porque assim eu aprendo com você. E além de incisos, artigos possuem parágrafos. Tudo bem? Então você viu aqui, por exemplo, 4 competências do gabinete da presidência. Nenhuma dessas 4 competências é aquela que está na alternativa A. Então, o que você vê na cor cinza não é competência do gabinete da presidência. E a quem seria essa competência, Fábio? A quem pertenceria? E aí, no estudo assertivo, você busca na legislação, no caso aqui o decreto. Você busca lá, Ctrl F, execução das atividades e funções de fiscalização, controle, regulação, etc. e tal, é competência de... Escreva nos comentários. Questão 2, alternativa A, é competência disso aqui, Fábio. Legal? Então, vamos ver que a assessoria especial do gabinete vai apoiar o exercício das atribuições do diretor-presidente e do gabinete da presidência. Então, não é o que está na B, porque na B diz de assessorias técnicas de diretoria. Não cabe a essas assessorias técnicas de diretoria apoiar o exercício. O que você vê em destaque, agora realçado na cor cinza, você está vendo comigo no artigo 34 e viu que é competência da assessoria especial do gabinete. E fala de gabinete da presidência. E fala do diretor-presidente. Olha que difícil questão. E aí agora, apoiar o exercício das atribuições dos membros do conselho diretor, nos termos especificados no regimento interno, aí sim, assessorias técnicas de diretoria apoiam o exercício das atribuições dos membros, dos 4 diretores e do diretor-presidente daquele conselho diretor. Então veja que interessante, a assessoria especial do gabinete, que está na D de dado, compete isso aqui. As assessorias técnicas de diretoria, compete o que vou destacar agora. Notou? Então, a B de bola, a D de dado, brincadeira de banca, o que você vê aqui, deveria estar aqui. O que agora vou riscar, vou taxar, porque não é resposta da questão. Encontrei o erro. Isso em destaque na cor cinza e taxado, deveria estar aqui na B de bola. Por isso, B de bola, D de dado, erradas não podem ser resposta da questão que pede aquilo de acordo com o decreto. Veja que, por eliminação, você vai chegar à resposta da questão. E aquela dica, um monte de questão
muitas alternativas falando compete, 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 compete. Você vê uma alternativa que não diretamente fala disso, embora fale aqui, competentes para isso, para aquilo, e aí você leu, você não se confundiu, porque A, B, C, D, de repente alguma confusão poderia acontecer. Então agora, C de casa, executar de forma especializada. Olha a fundamentação. Superintendências, execução das atividades e funções de fiscalização, controle e regulação. Agora, executar de forma especializada as atividades finalísticas ou instrumentais das agências compete às gerências. Por isso, C de casa, errada porque não é competência de superintendência, mas sim de gerências. Então, em cada alternativa, observamos erros, competências erradas. O que está em A não é competência do gabinete da presidência, em B não é de assessoria técnica de diretoria, em C não é de superintendência, em D de dado não é assessoria especial de gabinete. Olha só, vou destacar na cor amarela o que está em D de dado. Qual competência? Uma dessa assessoria especial do gabinete. É o que você vê agora também na cor amarela. E agora vou destacar assessorias técnicas de diretoria. Olha só, vou colocar noutra cor azul. Isso, na cor azul, tem competência para isso aqui, por exemplo. Não só, mas é uma das competências. Banca faz isso, galera. Então, foi uma questão legal. Agora, sobre o decreto, uma questão mais fácil, talvez aqui do vídeo. De acordo com o artigo 10 da lei, a pessoa se assusta. Esqueça esse começo importante que diz de acordo, você já sabe, vai pedir a alternativa correta. Porque essa questão e a banca quer dar susto em candidato despreparado. Ou que nem estudou. Porque fala de previstas no artigo 32 dessa lei complementar. Não. E o começo da questão, tudo está certo, está lá na lei complementar, na LC. Importante é aqui, o cerne, núcleo da questão. Os membros do conselho diretor somente vão perder o mandato, por exemplo, em caso de conselho diretor da SP Águas, também da Artesp e da Arcesp, mas estamos estudando a agência reguladora SP Águas. Por isso, estudo da lei complementar 1413, lá de 2024. Então, quando é que um membro do conselho diretor pode perder ou deverá perder o mandato? Em caso de exercer atividade sindical. B. Utilizar informações obtidas em razão do cargo, em conformidade com a política de divulgação de informações vigente na agência reguladora. Exercer atividade político-partidária ou condenação judicial em segunda instância. Condenação em sindicância disciplinar ou renúncia. Exercer qualquer outra atividade profissional. Fábio, você disse que é fácil, mas claro, é fácil para quem estuda. E a resposta, como eu disse no começo do vídeo, você não vai se surpreender porque você está se preparando. E se a questão, ou todas nesse vídeo, são difíceis para você, você se prepara fortemente. E se chegar na prova as questões forem fáceis, é o resultado do seu esforço e dedicação. Veja toda a fundamentação lá direto da lei complementar, artigo 10, é o que estava no enunciado da questão. Por isso eu disse, isso tudo aqui, com perdão da palavra, da expressão, entre aspas, é linguiça. Tá ok, eu sei, artigo 10 da lei, a investidura, etc. E tal, artigo 32 dessa lei. Isso aqui, de verdade, galera, é para cansar pessoas que estão lá no momento da prova, ansiosas. O centro da questão é isso. Quando é que um membro do conselho diretor, é um diretor-presidente e 4 diretores, eles poderão somente, em que casos, perder o mandato? Todos, Fábio? Não. Uma alternativa de acordo com a lei complementar. 4 com erros. Vamos lá. Estabilidade dos seus mandatos. Veja artigo 3º,
sem prejuízo, investidura a termo dos seus dirigentes e estabilidade dos seus mandatos. Veja as fundamentações comigo aqui. Os membros do Conselho Diretor somente perderão o mandato em caso de 3 situações: renúncia, condenação judicial transitada em julgado, condenação em processo administrativo disciplinar, infringência a qualquer das vedações previstas no artigo 33 desta lei complementar. Fábio, então não são 3. Isso mesmo. Perde mandato no caso de infringir qualquer vedação que está prevista ali no artigo 33 da lei. Então você faz o estudo remissivo, no caso, você vai à frente na legislação, o próximo artigo é o 33 e diz: membros do Conselho Diretor são proibidos sob pena de perda de mandato. Por isso precisa ter atenção no estudo. A pessoa decorou: membros só perdem o mandato no caso de 1, 2, 3 casos. Não! Vão perder também o mandato, porque é proibido ao membro ou a cada membro do Conselho Diretor, nesses casos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em destaque na cor azul, perde o mandato o membro do Conselho Diretor, porque ele está proibido do quê? De exercer atividade sindical. Veja a resposta da questão. Ah, galera, A de amor. Entendeu, turma? E é a alternativa mais curtinha. Lembram-se da primeira questão no vídeo? E aí você vê, havendo compatibilidade de horários. Vamos observar, então. Havendo incompatibilidade de horários, galera, um prefixo com 2 letras, I de ignorância, N de navio. Veja, só por causa disso, escola errada não pode ser resposta da questão que pede aquilo que está de acordo com a LC. Vamos seguir, então. Em desacordo com a política de divulgação. Claro que você vai fazer a leitura do artigo 33 e de seus 8 incisos. Em desacordo, vamos observar, então, utilizar informações obtidas em razão do cargo em desacordo com a política de divulgação. Isso é uma proibição ao membro do Conselho Diretor. Se ele fizer isso, ele perde o mandato. Observando, então, aqui. Em conformidade com a política de divulgação? Não, em desacordo, em desconformidade. Você achou essa questão difícil ou não? Olha, inciso 2º, realmente aqueles 3 que diretamente falam da perda do mandato de um membro do Conselho Diretor, mas que você aprendeu o quê? Não somente esses 3 incisos, como também esses 8 incisos do artigo seguinte, 33, podem levar à perda de mandato do membro da pessoa que compõe o Conselho Diretor, porque ele infringe uma proibição. É proibido, ele vai lá, opa! Então vai perder o mandato. Então você observou comigo que não é. Olha que interessante, galera. Tem de ter muita atenção. Condenação judicial transitada em julgado, condenação em sindicância disciplinar ou renúncia. Está lá, condenação judicial transitada em julgado. Renúncia tem? Isso mesmo, artigo 32, perde o mandato o membro do Conselho Diretor em caso de renúncia, inciso 1 do artigo 32. Renúncia? Perfeito! Agora, ou condenação em sindicância disciplinar? Aí não. Tá vendo como que tem que se preparar estudando com questões? Porque assim você pega o jeitinho da banca. Vamos lá. Condenação judicial transitada em julgado ou condenação em processo administrativo disciplinar, aquele famoso PAD. Então, não é em sindicância disciplinar, mas em processo administrativo disciplinar.
Tudo bem? E veja exercer a atividade político-partidária ou condenação judicial em segunda instância. Não, você viu que é condenação transitada em julgado. Transitada em julgado, não é em segunda instância. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Foi legal o vídeo? Foi bom para a sua preparação? Alguma observação? Você não concordou? Escreva nos comentários, isso é muito importante. Se gostou, deixa um like. Se quiser, pode deixar um elogio. Vou ficar lisonjeado. Mas importante que já sou grato, muito grato por sua audiência, paciência, pela interação, porque deixou o like. E, inclusive, você vai se inscrever no canal. Eu acho, pelo menos, porque vai ativar o sininho e ficará sabendo de novos vídeos estudando para o concurso público da SP Águas. 3 questões nesse vídeo, cobrando regimento interno da SP Águas, Lei Complementar 1413, que criou agências reguladoras, entre elas a agência SP Águas, e o decreto que regulamenta essa lei complementar, aquele decreto de número comprido, 69339, ou não? Escreva nos comentários e corrija o Fábio. Desejo a você bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! A vaga vai ser sua!